Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Alexandre, estamos aqui no canal Briefing de Física, o seu manual de física do ensino médio e também do Enem. Tá? Hoje a gente vai para mais uma aula teórica e vamos falar de movimento uniformemente variado. A gente já tinha trabalhado com o movimento uniforme, né? Que é esse aqui, ó. Agora a gente vai trabalhar com o movimento uniformemente variado. Qual é a diferença de um para outro? No movimento uniforme, a nossa velocidade é constante. Tá vendo aí o carrinho? Ele está se movimentando aí, ó, sem que a sua velocidade aumente ou diminua, tá? A velocidade é constante. Vamos colocar isso daqui, ó. Movimento uniforme, a gente já viu, né? A velocidade é CTE, velocidade constante, tá? E no movimento uniformemente variado, a gente vai variar essa velocidade. A gente vai aumentar a velocidade, vai diminuir, que é um movimento mais natural aí do nosso dia a dia. Tá bom? Só que antes da gente entrar nesse movimento uniformemente variado, que é o MOVE, vamos relembrar aqui algumas coisas aqui através do nosso briefing, né? Olha só, como é que a gente calcula a velocidade média? Já viu que é ΔS sobre ΔT, né? Aonde o nosso ΔS é o espaço final menos o inicial. Vamos chamar o inicial de S0. E o tempo é a mesma coisa, né? O ΔT é o nosso tempo final menos o tempo inicial. Deixa eu ver se esse microfone está gravando. Está gravando. Tá? E a nossa função horária do espaço? Vocês lembram que a gente calculou isso daqui e chegou a uma formulinha que é assim, ó. S é igual a S0 mais VT, né? Onde o S é o nosso espaço, S0 é o nosso espaço inicial, V velocidade, T tempo. Função horária do espaço é aquela função aonde, dado o instante, você consegue descobrir qual é a localização do móvel, qual é o espaço do móvel, dentro de uma velocidade constante, né? Aqui a gente está no movimento uniforme, então a gente tem essa função aqui para variar o espaço. Dado o instante 2, onde é que está o carro ou o móvel? Dado o instante 4, 5, 10, 20, 30 e assim por diante, né? Só lembrando, a nossa unidade de medida aqui na velocidade média, a gente tem o metros por segundo, né? E também tem o quilômetros por hora. Tem outros, mas esses daqui são os que a gente mais trabalha, não é isso? A gente também viu que quando a velocidade é positiva, num gráfico espaço versus tempo, a gente tem uma reta ascendente. A gente diz que o movimento é progressivo, né? Lá na nossa outra aula, a gente viu que o carro vai se movimentando lá na rodovia e vai aumentando os marcos quilométricos da rodovia, né? Então ele está progredindo. Se ele estiver voltando na rodovia, onde os marcos quilométricos vão diminuindo, a velocidade dele é negativa e o gráfico vai ser uma reta descendente. Uma reta, né? Isso daí está uma curva. Tá bom? Então isso daqui é o nosso MU, nosso movimento uniforme. Isso aqui tudo a gente já viu. Uma coisa importante aqui é que no movimento uniforme a gente tem duas coisas mudando. Quais são elas? Primeiro, o tempo, que nunca para, certo? E o espaço. Então a gente disse que a gente tem a função horária do espaço pelo tempo. Por isso que é a função horária do espaço versus tempo.
No movimento uniformemente variado, a gente vai ter mais coisas variando, tá bom? Então, vamos lá ao nosso movimento uniformemente variado. Vamos pegar o exemplo do nosso carrinho, né? O que faz uma velocidade aumentar ou diminuir? Se você vê o desenhozinho aqui, ó, o videozinho, o cara está pisando no acelerador, não é isso? Ele está acelerando e freando. Então, quando ele acelera, quando ele está pisando o pé no acelerador, está afundando o pé no acelerador, a velocidade do carro vai estar aumentando. Quando ele tira o pé do acelerador, a velocidade do carro vai diminuindo. E diminui mais rápido se ele pisar o pé no freio, né? Aí a gente está tendo uma desaceleração, tá certo? Então, no movimento uniformemente variado, o que faz ele ser diferente do movimento uniforme é que lá no movimento uniforme a velocidade é constante. No movimento uniformemente variado, a velocidade vai variar. E o que faz a velocidade variar? É a aceleração. Então a gente pode ter uma aceleração positiva, é naquela que a velocidade do móvel aumenta, como a gente também pode ter uma velocidade negativa, naquela, ó, o carrinho acelerando aí, dá a impressão de que a velocidade dele aí está aumentando, né? Tá? Então a gente introduziu um conceito novo, né? Que é o de aceleração. Para que serve uma aceleração? Para a gente variar o quê? A nossa velocidade. Vou apagar e escrever isso aqui. A aceleração vai variar a velocidade. Ela aumenta ou ela diminui, tá bom? Então, essa variação de velocidade, ela não se dá de uma hora para outra, né? Então, essa mudança de velocidade, ela vai se dar no decurso de um tempo, né? Então, em 1 segundo, em 2 segundos, em 3 segundos, quanto que a velocidade aumentou, quanto que a velocidade diminuiu. Então, a gente tem que, para calcular a aceleração, que a gente vai chamar de aceleração média, tá? Da mesma forma que lá na velocidade média, a gente vai ter o quê? Vai ter a variação de velocidade com a variação de tempo. Mas variação, a gente já viu que é o delta, né? Então, a gente tem o delta V sobre o delta T. Então, o que é esse delta V aqui, ó? Variação de velocidade, que é o quê? Velocidade final menos a velocidade inicial. E quem é o delta T? É o tempo final menos o tempo inicial. Tá? Então, essa formulinha aqui, ó, a gente resolve uma porção de exercícios. Certo? Muito parecida com a velocidade média. A velocidade média varia o espaço no decorrer do tempo, né? E a aceleração vai variar a velocidade no decorrer do tempo. Piso o pé no acelerador, minha velocidade está aumentando, tiro o pé do acelerador, ela diminui. Certo? E qual a nossa unidade de medida aqui da aceleração média? Olha só uma coisa. Aqui em cima, ó, a gente tem ΔV, velocidade, né? Então, velocidade ou é metros por segundo, quilômetros por hora e outras, mas a gente sempre tem espaço dividido pelo tempo. A gente tem assim, ó, na velocidade, vamos pegar aqui metros por segundo, ó, metros por segundo.
Dividido por quem? Pelo tempo. Quem é o tempo? Isso aqui a gente botou segundos, vamos botar segundos aqui. A gente tem uma divisão de frações, ó. Ó, metros por segundo. Na divisão de fração a gente conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda, né? Olha só o que dá aqui, ó. Metros por segundos vezes segundos, segundos ao quadrado. Então, a nossa unidade de medida de aceleração é basicamente a mesma lá de velocidade, só que aqui no tempo ela fica ao quadrado, tá certo? A gente pode ter outras, né? A gente pode ter o quilômetros por hora ao quadrado e assim por diante. Uma coisa importante, lembra daquela regrinha do 3,6? Quando a gente passa de quilômetros por hora para metros por segundo, a gente divide por 3,6, né? E quando é o contrário, a gente multiplica. Aquilo só vale para velocidade, não vale para a aceleração. Tá bom? Então, ó, movimento uniforme, a velocidade era constante. A gente tinha que a velocidade média, ΔS sobre ΔT, e a gente só tinha uma função horária, que era a função horária do espaço. Tá? No movimento uniformemente variado, a gente vai ter duas funções. Por que duas funções? Olha só, o carro está se locomovendo no decorrer do tempo. Se ele se locomove no decorrer do tempo, ele muda a posição. Correto? Então a gente tem uma função horária do espaço também no movimento uniformemente variado. Porém, além do espaço ir variando, a gente também varia a velocidade. A velocidade diminui ou a velocidade aumenta ou diminui no decorrer do tempo. Então, no movimento uniformemente variado, a gente tem duas funções horárias. A gente tem duas grandezas que dependem do tempo, que é a velocidade, ela vai aumentar ou diminuir, e também o espaço, tá certo? Como é que a gente acha a função horária da velocidade? Ó, a nossa aceleração, né, vai ser V menos V0, T menos T0. Esse T0 aqui, a gente vai chamar de zero. Vai colocar como zero, vai ser o nosso tempo inicial. Então, aqui embaixo vai ficar só o T, ó, vai ficar A é igual a V menos V0 sobre T. Esse T está dividindo, passa para cá multiplicando, então aqui vai ficar AT. E aqui fica V menos V0. Tá? Passo esse V para cá, ó, e passo esse AT para cá. Ó. Olha o que vai ficar. Esse aqui é positivo, ó, passa para cá negativo. Ó. Menos V é igual. Esse aqui também é negativo, fica aqui negativo. Ó. AT passa para lá, ele é positivo, passa para cá negativo. Ó. AT. Como tudo é negativo, eu posso multiplicar isso daqui por menos 1. E o que eu vou ter? Ó? Vou ter que V é igual a V0 mais AT. Isso daqui é a nossa função horária da velocidade. Função horária da velocidade. Eu vou dando o instante que eu quero e eu consigo achar a minha velocidade. Tá? Ela vai depender de quem? Vai depender da velocidade inicial e da aceleração. Parece com essa daqui, né? S igual a S0 mais VT. Essa só vale para o movimento uniforme. Essa daqui é uma função horária do espaço. Essa daqui é uma função horária da velocidade, que vale para o movimento uniformemente variado. Tá bom? Como a nossa velocidade ela está variando, a gente tem uma classificação, dá um nome
para aqueles movimentos cuja velocidade aumenta ou cuja velocidade diminui. Quando a velocidade aumenta, a gente chama esse movimento de acelerado, igual lá no gráfico lá atrás. Então aqui, ó, se a aceleração for positiva, aqui a gente tem um gráfico velocidade versus tempo, tá? A gente vai ter uma reta ascendente, uma reta crescente, tá? E se ele pisar no freio, a gente vai chamar de movimento retardado. A velocidade vai diminuindo. Então aqui a aceleração é negativa. Então o gráfico é uma reta aqui para baixo. Beleza? Movimento uniformemente variado, a gente tem aceleração. Aceleração é ΔV sobre ΔT, que a gente viu aqui. E dentro do movimento uniformemente variado, a gente vai ter duas funções horárias, porque a gente tem duas grandezas variando com o tempo. A primeira grandeza é a própria velocidade, que aumenta ou diminui. Mas, se você tem uma velocidade, você está mudando a sua posição no decorrer do tempo. Então, você também vai ter uma função horária do espaço. O seu espaço também vai alterando. Depois eu vou fazer uma aula fazendo a demonstração da função horária do espaço, tá? Mas, de antemão, o que vai mudar dessa função horária do espaço aqui, ó? Aqui a gente tem S igual a S0 mais VT. Tá vendo que aqui a gente não tem o termo de aceleração nisso daqui. A gente vai repetir no movimento uniformemente variado isso, ó. S igual a S0 mais... Agora, esse Vzinho a gente vai chamar de V0T. Tá? E o que a gente vai acrescentar? Vai acrescentar o termo da aceleração, que é AT ao quadrado sobre 2. O que mudou daqui para cá? O termo da aceleração. Essa função horária aqui, ó, ela funciona quando você tem um movimento uniformemente variado. Tá certo? Essa daqui, quando você tem um movimento uniforme, a velocidade é constante. Aqui a gente tem aceleração. Vocês já viram lá na aula de matemática que toda vez que a variável aqui for ao quadrado, é uma equação do segundo grau. Uma equação do segundo grau é uma curva, uma parábola, né? Então aqui, ó, o eixo do espaço por tempo. Quando a aceleração for positiva, a gente vai ter uma parábola aqui, uma concavidade voltada para cima. Lá na frente a gente vai fazer exercício sobre isso, tá? E quando você tem uma aceleração negativa, que é um movimento retardado, S vezes tempo, por tempo, a gente tem uma parábola com a concavidade para baixo. Essa parábola pode mudar de posição aqui eu estou só simplificando. Tá bom? Beleza? Equação de Torricelli. Equação de Torricelli. Deixa eu só fazer um pequeno resumo aqui antes da gente entrar na equação de Torricelli. Olha só. Vou fazer um pequeno resumo disso daqui que a gente falou. Pula a equação de Torricelli aí e já já a gente vai entender o porquê dela. No movimento uniforme, a nossa velocidade é constante, certo? Daí a gente tem que a velocidade média é ΔS sobre ΔT. E a gente também tem a função horária do espaço, S igual a S0 mais VT.
Isso no movimento uniforme. Tá bom? Agora, olha só. No movimento uniformemente variado, que é o move, você tem o quê? Que a sua velocidade agora, ela varia. Por que ela varia? Porque você tem uma aceleração diferente de zero. Aqui você pode dizer que a aceleração aqui é igual a zero, porque a velocidade não aumenta e nem diminui. Tá? Aqui a gente tem uma aceleração diferente de zero. Como é que a gente calcula essa aceleração? Aceleração média que a gente chamou, né? Delta V sobre delta T. E no caso do movimento uniformemente variado, a gente tem duas funções horárias, né? Aqui a gente tinha uma, ó. Só uma. Aqui a gente tem duas. Quais são elas? É a função horária da velocidade, V, igual a V0 mais AT, que a gente achou bem aqui. E a gente tem a função horária do espaço, S igual a S0 mais V0T mais AT ao quadrado sobre 2. Essas duas aqui valem para o movimento uniformemente variado. Tá bom? Tem alguns exercícios na qual ele pede para você achar o ΔS ou achar a própria velocidade, só que ele não te dá o tempo. Todas essas fórmulas nossas aqui, ó, vou chamar essa daqui de 1, vou chamar essa daqui de 2, vou chamar essa daqui de 3. Todas essas fórmulas, elas dependem do tempo. Tá? O que Torricelli fez? Ele associou, ele tirou o tempo dessas duas funções aqui. Ele juntou essas duas aqui. Ó. Como é que ele fez isso? Se você não entender a matemática que eu vou fazer aqui, não tem importância. O importante é você saber o resultado final dela aqui, tá bom? Mas vamos lá, vamos ver se você consegue entender. Esse S igual a S0 mais V0T ao T ao quadrado sobre 2, a gente pode fazer o seguinte, ó. Passa esse S0 para cá. Vou pegar a equação 3 aqui, ó. E vou escrever ela assim, ó. S menos, esse S0 eu vou passar para o lado de cá, ó. Menos S0 é igual a V0T mais AT ao quadrado sobre 2. Certo? Gente, o que é S menos S0? Deixa eu pegar aqui. O que é S menos S0? Não é variação de espaço? Então eu posso escrever, deixa eu colocar aqui um pouquinho mais embaixo aqui. Eu posso escrever isso daqui, ó. Delta S é igual a V0T mais AT ao quadrado sobre 2. Certo? Peguei essa fórmula 3. Vou pegar aqui a 2, ó. V é igual a V0 mais AT. Vou fazer o que com isso? Vou elevar esses dois termos aqui dos dois lados ao quadrado. Se eu fizer isso, não muda a expressão, tá? Ela vai ficar assim, ó. V ao quadrado é igual a V0 mais AT ao quadrado.
Como é que eu calculo isso daqui? Ó? Vou repetir esse v ao quadrado aqui. Esse aqui vai ficar, ó, quadrado do primeiro, produto notável, né? Mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo ao quadrado, t ao quadrado. Virou uma expressão grande, né? Mas vamos lá. V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado, mais... Vou pegar o 2 e o A, e vou botar aqui para fora, ó, e vai sobrar o que nesse termo aqui? V0T. Se eu multiplicar esses dois aqui, eu volto a ter esse, ó. Mas, aqui a gente fala que está colocando em evidência, né? Aqui, ó, eu tirei o A, então aqui só fica um A. O T fica ao quadrado. E esse 2? Esse 2 passa aqui para baixo. Tá? Se você observar aqui, ó, V0T mais AT ao quadrado sobre 2 é o ΔS, ó. V0T mais AT ao quadrado sobre 2. Então quer dizer que eu posso substituir aqui e essa fórmula fica assim, ó. V ao quadrado é igual a V0T mais 2A ΔS. Se você não entendeu essa conta aqui, não se preocupe não. Isso daqui é equação de Torricelli. Essa equação, ela é importantíssima por quê? Porque ela te dá a velocidade aqui, ó, dependendo de quem? Da variação de espaço. Ela não precisa do tempo, tá vendo? Enquanto essas duas aqui são funções horárias do tempo, essa daqui é a função horária da velocidade, essa daqui é a função horária do espaço, dependendo do tempo, por isso que fala função horária, porque depende do tempo, hora, tempo, essa daqui não precisa. Tá? Isso aqui é a equação de Torricelli. Então, ó, no movimento uniforme, a gente tem a velocidade média ΔS sobre ΔT e tem somente uma função horária. A gente costuma brincar que é assim, ó, sentado sozinho, mas vendo TV. Tá? Aqui a gente tem que o movimento é progressivo ou retrógrado, né? Quando que isso daqui acontece? Se a sua velocidade for positiva, movimento progressivo. Se a velocidade for negativa, movimento retrógrado. Movimento uniforme, só isso aqui. No movimento uniformemente variado, a velocidade varia. A gente tem uma aceleração diferente de zero, que é justamente a aceleração. Você pisa o pé no acelerador que faz a sua velocidade variar. A gente tem, então, a aceleração média é ΔV sobre ΔT, certo? E a gente tem duas funções horárias. Duas coisas variam com o tempo. A velocidade, vi vovó assistindo TV, se você quiser colocar assim, e a função horária do espaço. Tá bom? S igual a S0 mais V0T mais AT ao quadrado sobre 2. Isso daqui é igual a esse, ó. A gente colocou agora o termo da aceleração. Esse termo da aceleração aparece várias vezes na física, tá? Lá em deslocamento de fluidos e outras coisas aparece isso daqui nas fórmulas. Tá bom? Quando é que a gente aprende física? Fazendo exercício. Se você não fizer exercício,
Isso daqui não tem como você fixar, não tem como você entender, tá bom? Na hora que você for resolver exercício, aí você vai falar assim, bom, é movimento uniforme ou movimento uniformemente variado? A velocidade não varia. Se a velocidade não varia, a aceleração é zero. Aceleração sendo zero, então eu tenho um movimento uniforme. Então eu vou trabalhar com isso aqui, ó. Certo? É isso que eu tenho. As minhas ferramentas são essas. Agora, eu tenho aceleração. Se eu tenho aceleração, o meu movimento ficou um pouquinho mais complexo. Tem um movimento uniformemente variado. Então, eu tenho aceleração diferente de zero, ΔV sobre ΔT. Eu tenho a função horária do espaço, que é essa daqui, e tenho a função horária da velocidade, tá bom? E ainda tenho no final uma equação, que é a equação de Torricelli, que ela não depende do tempo. Beleza? Se você gostou da aula, dê um like aí para nós, tá? Na próxima aula a gente vai fazer só exercícios. Se inscreva no nosso canal e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.